Então, vamos continuar. Aí, para não dizer que eu estou falando só do conteúdo de neuro, vamos falar de psicologia do desenvolvimento também. Eu preciso considerar que essa criança está com quantos anos? Ah, ela está com 4 anos. Opa, peraí, nessa fase realmente, né, vai ter uma hipermotricidade considerável. Nessa fase do desenvolvimento, a criança realmente não consegue manter o foco atencional em uma coisa só. Nessa fase do desenvolvimento, realmente a criança vai ter dificuldade em controle inibitório, porque ainda está em desenvolvimento. Então, eu tenho um monte de ponto de interrogação relacionado à hipótese de diagnóstico TDAH. Eu preciso levantar informações do todo. Como é o social dessa criança, como está o psíquico dessa criança nesse momento, né? A história de vida dela, a fase do desenvolvimento que ela se encontra. Então, eu tenho a psicologia social aí, eu tenho a psicologia do desenvolvimento, né? Eu tenho a teoria de personalidade. A Simone trouxe a questão daqueles outros duas séries, né? Como que é o nome mesmo? Do peito? Como que é? Como que é, Simone? A Simone já entrou? Turma do Peito. Turma do Peito, isso. Tinha esquecido o nome. E eu tive um professor lá na UFMG. O nome dele era Bruno Frois. E o professor Bruno chegou na nossa primeira aula de teorias da personalidade e ele, nós tínhamos 6 horas por semana da aula dele, né? E por 5 semanas ele entrava, ele colocava um vídeo, deixava assistindo o vídeo, no final ele voltava para fazer chamada, então quer dizer, não vai embora, né? E aí, quando chegou na terceira semana, o povo começou a reclamar dele. E ele manteve. Quando chegou lá na quinta semana, que encerraram os vídeos que falavam sobre as religiões pelo mundo, né? Ele falou assim, primeira lição, para você falar em tipo de personalidade, você tem que conhecer qual é a cultura que esse sujeito está inserido. Porque senão, todo mundo que chegar no seu consultório diferente de você, você vai achar que está doente. Você vai achar que dá para encaixar ele num transtorno X, Y ou Z. E eu carrego isso de exemplo para os meus alunos. Porque quando você vai atender uma criança, você tem que conhecer o contexto que essa criança está inserida, né? Tem uma religião nessa família, tem uma dinâmica familiar em ruptura, tem uma condição social desfavorável, né, com alta vulnerabilidade, tem violência na família, passa fome, tudo isso eu preciso considerar, porque senão eu vou estar sendo um excelente psicomotricista, um excelente aplicador de testes. E o objetivo não é aplicar testes, o objetivo é juntar, como diz Pedro, as peças de um quebra-cabeça extremamente complexo chamado ser humano. Professora? Pode falar, meu amor. Então, eu acho muito interessante essa sua fala, assim, porque né, a gente tá ali diante de nós não só um paciente, né? Mas Peraí, só um pouquinho, que a professora tem déficit de atenção e não está aparecendo quem é que está falando. Eu não estou achando. A Cíntia? Não? Gente, quem é? Fala para mim. Quem é que está falando? Mireia que está falando. Ai, Mireia, não está aparecendo aqui para mim, eu estou vendo a imagem da Simone, você falando, aí meu cérebro bugou. Mireia, meu amor, fale. Então, eu acho interessante tudo isso que a senhora está falando, que os colegas já falaram aí, porque vai estar diante de nós não só um paciente ali que está trazendo uma demanda, né? Mas diante de nós um ser humano que tem sentimentos, que tem sonhos. Então, eu acho assim, essa questão da senhora nos incentivar a ler capítulos, isso é muito importante, porque a gente não pode reduzir o ser humano a um simples psicodiagnóstico, né? A levar, pensa, o ser humano, essa pessoa que está diante de nós, levar um rótulo que ela tem um transtorno. E o quanto isso vai influenciar na autoestima, na vida integral dessa pessoa, né?
E eu fiquei lá no documentário Bebês, o Começo da Vida, que fala assim que o mesmo no útero da mãe, o feto ele já percebe as vibrações dos sons, né? Começando pela voz da mãe. Aí eu fiquei pensando como, assim, por exemplo, uma criança que está num contexto de violência desde o útero, que é indesejado, que os pais brigam muito. Então eu fiquei pensando assim, como que às vezes a gente pode rotular assim, então, porque as pessoas que vêm diante de nós, ela já quer imediatamente uma resposta. Então, eu fico pensando, como que a gente não tem como que a gente não pode deixar isso de lado? Como que a gente pode deixar isso de lado? Se o bebê eu fiquei pensando, se o bebê já ouve essas vibrações desde o início, então quer dizer que se ele vive numa questão num contexto de violência, com certeza isso vai implicar no seu desenvolvimento. Com certeza, eu fiquei pensando nisso. E eu acho ainda, professora, que nós ainda temos uma visão muito de clínica individual, né? De pensar o indivíduo apenas na clínica, mas não pensando também no seu contexto sociopolítico. Eu acho que é interessante, igual a senhora falou, considerar o seu contexto social, né? Onde é que essa criança vive, qual o lugar onde ela vive, como que foi a gestação dessa criança, se ela foi desejada ou não foi desejada, né? Se a mãe se alimentava bem, como que foi, se ela fez o pré-natal certinho. Então, tudo isso, eu acho que se reduzir o ser humano a apenas um psicodiagnóstico, às vezes assim, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não é só dizer assim, eu quero saber o que está acontecendo com ele, né? Mas saber que ali é uma vida, não é só um paciente, né? Pensa, o paciente levar para a vida inteira, às vezes, esse diagnóstico, esse rótulo de que ele é doente, que ele tem um transtorno, né? E às vezes pode ser culpa nossa, né? Às vezes a nossa inexperiência, a nossa ansiedade de saber, querer dar logo o resultado. Então, é isso. E aí, Mireia, agora você me deu tema para eu ter mais uma reunião do Zoom com vocês, tá? Vamos lá. Muito obrigada pela sua participação. E eu vou tentar trazer um pouco do que você falou, tá? A primeira questão, gente, quando ela fala reduzir somente a um psicodiagnóstico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ampliar a nossa própria visão do psicodiagnóstico. O psicodiagnóstico não pode ser isso que nos é vendido, que a gente vai aplicar testes, ter um resultado e colocar num documento. Não. O psicodiagnóstico aqui, né, comigo, aqui com a Renata, é criar possibilidades para esse sujeito. Nem sempre você vai chegar a um diagnóstico, mas você sempre chegará a encaminhamentos. São os bons encaminhamentos, Mireia, que faz com que você crie possibilidades para esse sujeito. 1. 2. Você fala do final e você fala depois do início do processo psicodiagnóstico, que é a anamnese. É na anamnese que eu vou responder todas essas questões que você falou aí. Vocês terão acesso à nossa anamnese que a gente utiliza na clínica, e a anamnese, ela é uma entrevista semi-estruturada. E como uma boa entrevista semi-estruturada, cada psicólogo, cada clínica, cada hospital, ele tem a sua própria anamnese, tá? Nós construímos a nossa anamnese do psicodiagnóstico infantil baseado em ter uma professora neuropsicóloga, e é lógico que eu considero os aspectos históricos da criança, assim como eu considero os aspectos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento dessa criança. Então, você vai encontrar todas essas questões, Mireia. Como que foi a gestação, né? O que aconteceu antes dessa gestação, no sentido de desejo de engravidar, de se planejar para engravidar, né? Tanto os aspectos sociais quanto os biológicos. A gente vai considerar as fases aí do que foi acontecendo na história dessa criança, como que ela vive hoje, que contexto que ela está inserida, porque se eu não tiver essas respostas, eu sou só um aplicador de testes.
E às vezes eu ainda viro um aplicador de teste muito ruim, porque aí eu vou contar uma história, que geralmente quando eu conto eu choro, mas como a gente está gravando, eu não vou poder chorar, né? Então, eu vou me segurar, vou contar com uma forma bem fria, certo? Todo mundo aceita, assim? Então, eu recebi um caso na UFRN, né, quando eu estava lá, e era um adolescente de 15 anos que estava em depressão. E ele era do interiorzinho mesmo, e o estado dele estava tão grave de depressão que a prefeitura mandava de carro, o carro da prefeitura levá-lo até lá. E a gente vai fazer a avaliação neuropsicológica dele, visto que ele tinha recebido um diagnóstico aos 8 anos de idade de rebaixamento cognitivo, que, como eu disse para vocês, esse é o termo que eu uso, mas no CID está lá, retardo mental leve, ok? E esse menino recebeu, lá por volta dos 8 anos de idade, o diagnóstico de retardamento mental. Deixa eu deixar entrar. E outro psicólogo podia ter investigado o quê? Investigado a depressão dele, né? Esse menino, quando recebeu o diagnóstico, família muito, né, muito humilde, achou que ele realmente não ia render nos estudos, então tirou ele da escola e não estimulou a continuar na escola. Para a escola também ele era uma criança difícil, e aí esse menino, com 8 anos de idade, teve a sua vida rotulada por um diagnóstico de alguma colega minha e de vocês, tá? Quando chegou lá, como a gente estava dentro da universidade, né, tudo oferecido gratuitamente, fomos fazer outra avaliação neuropsicológica, visto que ele não tinha uma avaliação neuropsicológica, tá? Completa. E aí fizemos uma avaliação neuropsicológica nesse sujeito. E aí eu vou perguntar para a Simone, que é a próxima a falar, né, Simone? Simone, você tem um diagnóstico de rebaixamento cognitivo? Pois é, nem ele. Mas aos 8 anos ele ganhou um diagnóstico como esse, e como Laura falou, né, como Camila falou, como você também disse, e agora Mireia, o que aconteceu? Ele recebeu um rótulo, e esse rótulo acabou com a vida dele. Porque todas as possibilidades que eu e vocês tivemos dos 8 aos 15 anos, ele não teve. Mireia, você está me ouvindo, Mireia? Nós estamos falando que o psicodiagnóstico, ele é muito... O psicodiagnóstico, ele é muito mais do que aplicar testes. Não é aplicação de testes. O psicodiagnóstico é a compreensão de uma demanda específica dentro de um sujeito extremamente complexo, biopsicossocial. E aí, gente, a gente precisa ter muita responsabilidade e a gente precisa ter muito cuidado ao invés de se preocupar com o diagnóstico, o CID que vai receber ali, a gente se preocupar com os encaminhamentos que a gente vai fazer para esse sujeito. Por quê? Porque eu preciso trabalhar com o que é potencial. Eu não vou ficar dando foco ao que é limitação de ninguém. Porque se alguém ficasse dando limitação para mim, eu hoje não teria chegado onde eu cheguei. Vocês não teriam chegado onde vocês chegaram. Porque todos nós temos limitações. Simone, pode falar, meu amor. Em umas aulas passadas eu tinha perguntado para a senhora como é feito a devolutiva, se a gente fala a devolutiva de um paciente dentro da psicoterapia. E era mais ou menos nesse sentido. Porque eu estava pensando como que é o impacto de eu rotular essa pessoa, dar um diagnóstico específico logo no início da terapia e como que isso ia impactar todo o processo, sabe? Certo, eu entendi agora a sua perspectiva, mas o objetivo, quando a gente usa o psicodiagnóstico no início da terapia, não é para dar diagnóstico, é para orientar a forma de atendimento desse paciente, encontrar a demanda principal. Entendeu? Verificar como está essa demanda principal, essa demanda latente e trabalhar diretamente com a demanda latente. Núbia, todo psicólogo faz isso? Lógico que não. Depende da abordagem, depende da formação do psicólogo, tá? É interessante para que você possa, inclusive, otimizar o atendimento. Mas não tem o objetivo de estabelecer
CID de ninguém, tá, Simone? Aí você trouxe a questão da devolutiva. Oi? Não, pode continuar, depois eu pergunto. Não, pode perguntar. Você tá no meio da resposta, depois eu te Não, pergunto. menino. Mas, gente, fale. Então, eu queria saber se você podia dar algum exemplo nesse sentido de como que algum teste pode ser utilizado na terapia. Porque a impressão que eu tenho a partir dos testes que nós já conhecemos no curso que nós já usamos é que eles não teriam uma função de trazer demanda, de fazer com que a demanda do paciente emergisse, sabe? Não tem. Não tem. A não ser em testes, que é o que eu coloquei como sugestão de leitura lá, falei assim, para ler um pouquinho dos testes projetivos, porque às vezes você utiliza com testes projetivos, você mexe em caixa de marimbondo, você mexe em coisa que estava quietinha, tá? Pode acontecer, inclusive, com crianças, então a gente tem muito cuidado. Agora, o objetivo, Jefferson, foi o Jefferson que perguntou, né? Entendi certo? Foi. O objetivo, Jefferson, não é esse, aparecer o que não estava aparecendo. O objetivo é o psicólogo tentar organizar ali o tratamento desse sujeito, estabelecer uma proposta de atendimento na psicoterapia. Mas, gente, eu vou falar para vocês, aqui no Brasil é raro assim alguém utilizar dessa forma. O psicodiagnóstico geralmente ele é pedido quando existe uma demanda que não de cara, criança, qualquer um, né, gente, está apresentando uma baixa funcionalidade em uma determinada área e aí é pedido o psicodiagnóstico, tá? Certo? E então, quando a gente fala dos testes projetivos, pode ser que o teste mexa com alguma coisa que estava ali meio paradinho, Jefferson. Então, a gente tem muito cuidado com testes projetivos. Falando nisso, eu não vou ensinar, porque eu sou proibida pelo CFP, né, sobre testes aqui, nem é o nosso objetivo, mas eu preciso dizer para vocês um ponto muito importante. Vocês já entenderam a importância da anamnese, para a gente construir essa visão do sujeito, uma história de vida. Esse sujeito que tem uma questão biológica, né, de neurodesenvolvimento desde antes do início da gestação dele, até questões sociais do momento. Todo mundo entendeu isso? Então, a anamnese é o primeiro passo. Mas a anamnese não começa na primeira pergunta que você responde. A anamnese, que quem te procura responde. A anamnese, ela começa antes. Quem te procurou? De que forma te procurou? Né? Qual a história que ele contou por telefone, por e-mail, seja lá o que for? Que urgência ele tinha nesse atendimento? Já começa ali a anamnese. Na anamnese, então, nós teremos perguntas semi-estruturadas. Por quê? Porque uma pergunta pode levar a resposta de 5 outras que vêm pela frente. Então, quando eu pergunto para a mãe, né? Foi uma gravidez planejada? E ela me conta ali se foi desejada, se foi planejada, se ela tomou medicamento durante a gravidez, se ela saiu do trabalho para ter uma gravidez mais tranquila, se ela teve hipertensão. Ela já está me respondendo várias questões, então eu não vou repetir essas questões. Então, se eu pergunto aqui agora para o Jefferson, né? Jefferson, você mora em qual cidade? Qual é o seu endereço? E aí, o Jefferson responde assim, eu moro em Alexânia, no bairro tal, porque o meu pai trabalha com isso e a minha mãe trabalha com aquilo e a gente teve que mudar para Alexânia quando eu nasci, porque a minha mãe teve uma gestação difícil. Olha quanta resposta o Jefferson trouxe. Eu vou desconsiderar isso, vou falar para ele assim, não, Jefferson, eu quero saber só o seu endereço. É isso que eu vou falar para ele? O que você acha, Jefferson? Isso. Não, né? Eu vou considerar tudo que o Jefferson traz em cima de uma primeira pergunta. Então, nós podemos dizer que a anamnese é uma entrevista semi-estruturada que tem um objetivo. Qual o objetivo? Pode escrever isso aí, tá? Então, a anamnese
é uma entrevista semi-estruturada que tem o objetivo de conhecer a história de vida do nosso cliente até o momento atual. Então, não é só sobre o momento atual, mas é até o momento atual. Quando começa a anamnese? Antes da primeira pergunta. Quem te procurou? Como te procurou? Por que te procurou? Quando começa a história de vida do nosso cliente? Antes da gestação. Núbia, em todos os casos eu vou ter como responder essas perguntas? Não, meus amores. Por exemplo, é muito comum a gente atender crianças, o Pedro falou, né, da questão judicial, é muito comum a gente receber crianças de instituto, né, de casa de passagem. Essas crianças, nem os próprios funcionários, muitas vezes, têm informações sobre a história de vida dele. Então, ele chega para a gente com 7 anos e pouquíssimas informações nós teremos sobre ele. E a gente vai fazer a melhor anamnese dentro da realidade que chegou ali para a gente. Fez sentido isso para vocês? Aninha, Clarinha, responde para mim, ok? Beleza? Então, nós estamos falando do ideal e estamos falando do real. O ideal vai chegar um pai e uma mãe, sentar na sua frente, extremamente disposto a ajudar a criança e que lembra dos detalhes do desenvolvimento dessa criança. Tá? E aí eu faço uma pergunta e ele vai responder 15. E aí a anamnese flui. Esse é o ideal. Real. Os pais são divorciados, a mãe mora em Portugal, a criança foi criada pela tia-avó. Resumo da ópera. O real, não tem na internet, né? Como que é? O idealizado e o real, não tem lá? É isso. A anamnese vai permitir que você chegue com a intenção de fazer a melhor anamnese do mundo, que você conheça toda a história de vida daquela criança, mas você tem que entender que nem sempre isso será possível. Pronto, terminei a anamnese. E às vezes, o que eu descubro? Que aquela mãe, vou pensar no consultório particular agora, tá bom? Vocês me dão essa liberdade? Ok, Luciana? Então, vamos pensar no consultório particular, tá? No consultório particular, chega uma mãe lá, e às vezes até um pai junto, e na maior boa vontade. Mas eles saem para trabalhar segunda-feira, 6h30 da manhã, chegam em casa, todos os dias o menino está dormindo, e final de semana também, pai viaja a trabalho e a mãe tem as coisas para fazer e resumo da ópera. Eles não conhecem quase nada da realidade dessa criança. Núbia, mas essa criança fica com quem? Gente, eu já tive que entrevistar, né, fazer anamnese com babá, eu já tive que fazer anamnese com o motorista da família, porque ele é que ficava levando a criança para 15 atividades por dia, então quem tinha contato realmente com a criança, conhecia o histórico da criança atual, era o motorista da família. Eu estou mostrando para vocês que, dependendo da realidade da criança, dependendo do contexto que ela está inserida, eu vou precisar adaptar tanto a anamnese quanto o tempo de realização, quanto com as pessoas que eu vou realizar. Obrigatoriamente, a anamnese precisa ser realizada com o consentimento, né? Com a autorização do responsável legal pela criança. Ok? O ideal é que sempre tenha a presença do homem e da mulher que são pais dessa criança. Isso é o que a gente tenta de ideal. Nem sempre será possível. Às vezes o casal briga e eles esquecem que eles são pais de uma mesma criança. Então, um ambiente que o outro não vai, o outro não aceita, e a gente vai ter que lidar com essas questões, né? Sábado eu estava fazendo um curso sobre ludoterapia e no curso uma das colegas que trabalha no CRP da Paraíba estava falando que não é necessário a autorização dos dois por escrito, pelo CFP. Ok, mas na União Evangélica a gente tenta a autorização dos dois até como forma de comprometimento com o processo, tá? A gente não pode correr risco de ter um processo judicial em cima da gente.
Então, a gente pega a assinatura do responsável legal, tanto mãe quanto pai, caso caiba. Ah, professor, o pai não participa da vida da criança. Ok, mas ele é responsável legal por ele, pela criança também? A gente tem que considerar tudo isso. Sabe o que eu estou dizendo, Jefferson? Eu estou falando para vocês que não existe uma forma única de fazer o psicodiagnóstico. Existem etapas. Etapas de anamnese, entrevista lúdica, escolha de instrumentos, aplicação e correção dos instrumentos, elaboração do laudo ou do relatório, se eu não utilizei instrumentos quantitativos. Preciso fazer uma devolutiva com a criança, para encerrar o atendimento com a criança, ela saber o que vai acontecer com ela daqui para frente, e posteriormente uma devolutiva com os responsáveis legais e uma entrega de um laudo escrito. Essas são as etapas do psicodiagnóstico. Nós estamos falando em etapas a serem seguidas. Mas a forma que nós vamos vivenciar cada uma dessas etapas depende desse paciente que entra para dentro do consultório. Que idade ele tem? Qual a história de vida dele? Quem participa do desenvolvimento dele? Quem pediu esse psicodiagnóstico? Foi a escola? É a própria família? Quem está pedindo isso aí? São pontos importantes. Talvez a coisa mais difícil no psicodiagnóstico seja assim: de repente a gente percebe que não existe uma receita de bolo. Tem ali o passo a passo. Agora, quantos ovos eu vou colocar? Quanto de leite eu vou colocar? Quanto tempo vai demorar a passar? Vai depender de todos os fatores que essa criança e essa família trazem na bagagem para dentro do seu consultório. Quando a Mireia falou, teve um ponto também importante, que né, ela falou da questão da condição social, da família, tudo. Vocês sabiam que é importante, inclusive, qual a posição que essa criança ocupa na família? Ele é o filho mais velho? Ele é o filho caçula? Né? Tem uma avó que mora com ele e por isso a gente sempre faz o genetograma. O que o genetograma faz? Ele verifica qual é o lugar dessa criança nessa família. Faz sentido isso para vocês? Falem um pouquinho agora. Vou parar aqui o meu som e vocês vão falar. Quais são as angústias ou quais são as descobertas, quais são as associações com o texto que vocês leram. Professora, tem algo na sua fala que me chama a atenção, é que a senhora não pega o bebê e joga ele, a senhora vai entender por que eu tô falando isso, não pega e joga o bebê fora com a água da bacia e tudo. Porque tem alguns profissionais que eu acho que são bem extremistas no sentido de falar assim, não usa teste, porque o teste rotula a pessoa. Não utiliza o DSM para nada, porque ele rotula a pessoa. Aí, enfim, tudo aquilo que enfim, as críticas são muito extremistas, eu acho. E desde o início da aula de hoje eu estou observando que a senhora não desconsiderou nenhuma delas, apenas complementou e a forma de utilizar em favor do paciente, né? E são poucas vezes que eu vi profissionais fazendo essa adaptação dessas questões, porque eu acho que quando você realmente tem que chamar a atenção para a questão da rotulação, porque muitas coisas que a psicologia errou até hoje foi por conta dessas questões, tá ok, mas se a gente vai jogar tudo fora, eu acho que também não. Mas, enfim, só queria comentar isso. Não sei se foi uma impressão equivocada, mas eu acho que a senhora não desconsidera tudo. E aí eu vou te explicar uma coisa que no presencial a gente tem muita oportunidade para isso, né? E eu acabei, sei lá,
diminuindo na minha fala, até pela questão de tempo, mas tem a ver com a minha formação, Pedro. Por ser bióloga, eu não consigo desconsiderar a questão biológica do sujeito, né? Por ter uma formação que passou por 5 universidades diferentes, eu consegui entender a contribuição que as várias áreas da psicologia e da neurociência traziam para a minha atuação dentro do consultório. Então, isso são pontos pessoais. Agora eu vou te falar de um ponto da própria disciplina. Eu não estou aqui para ensinar vocês assim, olha, não vão fazer psicodiagnóstico com a sistêmica, vão fazer psicodiagnóstico com a TCC. Não. O objetivo aqui é apresentar para vocês o psicodiagnóstico ético, bem feito, com todas as etapas que ele tem. A forma que cada abordagem se apropria dessas etapas, aí vocês vão aprender lá na escolha da sua abordagem. Núbia, mas e como você faz? Eu faço dentro dessa perspectiva de não jogar o bebê com a bacia e a água fora, tudo junto. Por quê? Por causa da neuropsicologia. É a neuropsicologia que fala para mim assim, se você ignorar o biológico, se você ignorar o psíquico ou se você ignorar o social, você perdeu uma parte extremamente importante desse sujeito. Ok? O que mais, crianças? Professor, o psicodiagnóstico é feito só por psicólogos clínicos e as outras áreas fazem só avaliação psicológica? Eu fiquei com essa dúvida. Não. Na verdade, amor, vai depender do que você está trabalhando. Às vezes, até em psicologia jurídica, você precisa fazer um psicodiagnóstico. Vai depender da demanda. O psicodiagnóstico, a palavra de ordem dele é demanda. Sabe, Camila? Então, o que a gente costuma ver? Foi o que eu falei para vocês lá em neuro também. Geralmente, o psicólogo que se dedica a ter uma boa formação em psicodiagnóstico, ele vai trabalhar só com psicodiagnóstico. Aquele que trabalha com avaliação neuropsicológica acaba trabalhando só com avaliação neuropsicológica. Por quê? Porque exige tempo de formação, investimento, tá? E tem profissionais que fazem excelentes trabalhos clínicos de psicoterapia e que não realizam psicodiagnóstico. Por quê? Porque não teve formação adequada na área, né? Quer ver? Vamos falar uma outra coisa aqui. Quem conhece o trabalho da ludoterapia, por exemplo, que é o que eu citei para vocês? Ana Clara, né? Você conhece a ludoterapia. Pronto. Ana Clara, a ludoterapia, apesar de ser utilizada como uma nomenclatura, né, para qualquer terapia que use o lúdico, na verdade ela tem uma base lá na ACP, na abordagem centrada na pessoa. Ela é a forma de atendimento infantil da abordagem centrada na pessoa. Você sabia disso, Ana Clara? Muito bem. Quem é que já leu Dibes? Não? Mas eu já sugeri Dibes. Vocês vão colocar na internet, D-I-B-S, tá? É da Virginia Klein. E Dibes é um livro que você precisa ler para atendimento infantil. Ah, Núbia, mas eu, sei lá, não quero fazer atendimento infantil. Ok, é uma escolha, porque eu entendo que você tem que ter uma disponibilidade interna diferente para realizar o atendimento infantil. Mas você vai ter que realizar aqui no psicodiagnóstico. Então, tente colocar como uma leitura de cabeceira, tá? O Dibes. Vou pegar aqui. Dibes. Tem tanta coisa com Dibes na internet. Mas tem ele, inclusive, em PDF já. O nome dele é Dibes em Busca de Si Mesmo. É da Virginia Klein e é da abordagem centrada na pessoa. O livro de Gestalt mais forte para atendimento infantil, vocês estão vendo a imagem que eu estou mostrando aqui? Estão? Sobe um pouquinho, professor.
O de Gestalt, que é de base para fazer atendimento infantil, é esse aqui, ó, da Violet Outlander, que é Descobrindo Crianças, da Gestalt, tá vendo? Núbia, você está falando que existe uma forma diferente de atuar com crianças de acordo com a abordagem? Sim. Se vocês perguntarem para a Renata, tem lá os livros de terapia cognitivo comportamental. Se vocês perguntarem para o Arthur, provavelmente existem livros específicos lá na terceira onda. Se vocês perguntarem para o Fernando, os meus de psicanálise estão aqui? Não, não estão. Mas, deixa eu ver. Não. Se você quiser trabalhar neuropsicologia infantil, tem os livros específicos de neurodesenvolvimento infantil. E por aí vai. Você tem essa liberdade para estudar essas abordagens, essas perspectivas do universo da criança e trazer para a nossa discussão e enriquecer a nossa discussão. O que não pode, né? Não pode ficar encostado na minha construção teórica. Você tem que ter a sua construção teórica, né? Ah, Núbia, mas eu também quero pensar dentro da abordagem centrada na pessoa. Beleza, mas você obrigatoriamente tem que fazer as suas leituras e a sua compreensão. Vou falar uma frase para vocês do Rogers. Ele fala, não existe uma abordagem rogeriana, né? Ele fala isso. Por quê? Porque ele fala assim que cada vez que você fizer a leitura, cada vez que você fizer a sua construção, você vai ter a sua própria forma de entender essa abordagem, de atuar dentro dessa abordagem. Isso vale para a neuropsicologia, isso vale para a psicanálise. Tem uma forma que você internaliza essas leituras, que você internaliza esse conhecimento, que passa inclusive pela sua história de vida, que passa inclusive pela sua forma de atuar, seja com a criança, seja com o adulto, tá bom? Então, quem tiver interesse aí em trazer outras formas de ver a criança, não vai mudar em nada nos nossos passos de psicodiagnóstico. Nossos passos de psicodiagnóstico, repetindo, nesse 1 minuto e 40 segundos que nós temos, tá? Ah, não posso repetir isso. Peraí. Gente, leitura para a próxima semana, tá? Leitura para a próxima semana, a gente continua com o livro de Cunha, de Jurema Cunha, porque é o livro que nós temos aí online e é o nosso livro de cabeceira mesmo. Eu quero que vocês leiam o capítulo 3 e o capítulo 4. É o problema e o contato com o paciente. Por favor, no texto, o contato com o paciente, tentem construir esse contato com o universo infantil. O que será que tem de diferente? O que será que você tem que mudar na sua forma de agir quando esse contato é com uma criança, tá? Vai ser o foco da nossa aula da semana que vem. Então, etapas. Eu vou falar, vai acabar e a gente encerrou, tá bom? Mas vamos lá. Etapas. Anamnese, entrevista lúdica, escolha dos instrumentos, aplicação e correção dos instrumentos, elaboração do documento, seja ele laudo ou relatório, devolutiva com a criança é obrigatória, devolutiva com a família, com a entrega do documento escrito, seja laudo, seja relatório. No meu caso, vocês sempre vão entregar 2